Olá! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a uma live Amor e Cor. Bom, essa live que nós vamos fazer hoje é a live de número 11. Deixa eu localizar aqui onde eu escrevi tudo que a gente vai conversar hoje. Gente, eu tenho que fazer sempre um textinho preparatório, porque senão eu começo falando de uma coisa e acabo falando de outra e eu me perco um pouquinho, assim, com relação a falar tudo que eu queria abordar sobre o assunto. Então, a live de hoje vai ser sobre receber bem. Nossa, é um tema, assim, bem amplo. Eu tentei conectar um pouquinho melhor as coisas para que vocês realmente pudessem ter acesso a todo o material. E ficou bem interessante, ficou bem completo. Essa questão do receber bem é algo que sempre me encanta. A gente vai falar um tema que ele é um tema super recorrente na vida da gente. Às vezes a gente vai receber as pessoas, às vezes nós somos recebidos também na casa de alguém. Então é um tema assim bem vasto, bem amplo e o que eu tenho certeza assim que vai colaborar bastante com o que a gente acaba passando com relação ao receber bem no dia a dia. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. É um prazer falar com vocês. Então, assim, toda quarta-feira eu tô aqui e tento trazer temas que sejam relevantes para todo mundo. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar com relação à questão do receber bem é a gente entender que realmente eu quero receber aquela pessoa. A primeira coisa que a gente tem que conversar é: eu tô querendo realmente receber essa pessoa? Às vezes a gente é abordado, porque o receber, gente, ele pode ser receber para você receber alguém como hóspede, ou você pode receber oferecendo um almoço, um jantar, um café da manhã, um lanche, para você conversar com alguém. Tem essas duas nuances. E uma coisa que eu aprendi se você não está preparado para receber bem essa pessoa como hóspede na sua casa, não tem problema nenhum falar não. A gente não tem, assim, uma obrigação ou a gente deve um favor. Poxa, ele já recebeu na minha casa, então mesmo que eu esteja com uma reforma, eu não estou muito bem de saúde, vou receber a pessoa. Não, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu estou bem para receber alguém? Então, se eu tiver com tudo certo e eu puder receber essa pessoa com todo carinho, com todo amor, aí sim a gente começa a conversar sobre essa questão do receber. Então, não tem problema nenhum em dizer não quando a gente não tá com a estrutura boa para receber alguém como hóspede na nossa casa. E aí a gente pode sair um pouquinho com relação a esse pedido, dizendo: olha, no momento eu não tô preparado para te receber como hóspede, mas eu gostaria muito de combinar um jantar, combinar um almoço. Às vezes justamente sua casa está passando por uma reforma ou não tá realmente dando para você receber visita, você combina de encontrar com essa pessoa em um restaurante, mas só combine se você realmente for encontrar, né? Então, às vezes a gente acaba combinando uma coisa e não cumprindo a nossa palavra porque a gente não tá afim. Então, isso não é a melhor maneira de a gente realmente combinar alguma coisa. Então, a primeira coisa é: realmente, eu não posso receber em casa, mas eu gostaria de encontrar. Então, é de bom tom que você ofereça um almoço, um jantar, um lanche e receba essa pessoa de uma maneira que não te prejudique. Enfim, você quer receber alguém, vamos fazer então uma refeição para receber essa pessoa. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai receber um convidado, vai receber um conviva, né, como a gente usa bastante na etiqueta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: se eu vou receber alguém na minha casa, eu recebo essa pessoa na porta, né?
Então, às vezes é um prédio, não, tudo bem, você não vai descer até a portaria para receber, mas você já sabe que essa pessoa está chegando, ela já foi anunciada, então você recebe essa pessoa na porta. É de bom tom que a gente faça isso, porque senão a pessoa ela fica um pouco perdida. Às vezes até no próprio prédio o porteiro não avisa qual que é o caminho que ela vai percorrer, qual elevador ela deve pegar para poder chegar até o seu apartamento. Às vezes a dúvida com relação até ao apartamento. Com relação a uma casa, você vai, abre o portão e fala, pode entrar, estamos na piscina. A pessoa nunca foi na sua casa, ela não sabe onde é a piscina. Então, assim, é de bom tom a gente ir receber essa pessoa na nossa casa, mostrar que ela é bem-vinda. E, infelizmente, se você convidar 10, 15 pessoas, você vai ter que 10, 15 vezes receber essas pessoas ali na porta. Então, é de muito bom tom nós recebermos todas as pessoas que estão indo na nossa casa lá na porta. E aí a hora que a gente recebe essa pessoa, ela entra no nosso ambiente, ela entra na nossa casa, a gente tem que pensar que ao entrar ela tem que simplesmente aguçar todos os sentidos. Quando a gente faz uma recepção, a gente tem que pensar o que a pessoa vai sentir de olfato, o que ela vai ver, o que ela vai enxergar a hora que entrar na nossa casa, qual é o tato que ela vai ter, a taça vai ter uma textura, a roupa de mesa vai ter uma textura, o guardanapo vai ter uma textura, o sofá como é que ele é. Então a gente falou olfato, visão, tato, paladar e audição. Então a gente tem que pensar nesses 5 sentidos e de que forma que a gente vai receber a pessoa. Então vamos falar de cada um desses sentidos que tem que ser aguçados quando a gente recebe alguém. Então, a primeira coisa, a questão do olfato, a gente deve se preocupar quando a gente tem animais de estimação em casa. Então, como a casa é nossa, a gente já está acostumado com os nossos animais de estimação, a nossa casa ela tem um odor, geralmente causado pelo animal. Então, assim que a gente souber que a pessoa já está chegando, a gente pode passar um spray de ambiente, a gente pode adaptar algumas flores que só exalem algum cheiro, mas somente na parte da sala, na parte da recepção, porque na mesa a gente não põe flores com odor, como eu falei na nossa aula passada. E uma outra coisa que a gente tem que pensar também com relação ao odor, se a gente está fazendo um almoço, um jantar, a gente já vai ter um perfume assim no ambiente com relação ao que está por vir para esse convidado. Então, essa parte do olfato, ela é extremamente importante. A maioria das memórias que nós temos são memórias olfativas. Então, às vezes a gente sente ali, nossa, esse é lá da casa da minha avó. Você sente outro cheiro, puxa, me lembrei de tal cidade, porque lá eu comi tal coisa. Então, assim, faz parte da memória do momento que a gente está criando com aquela pessoa o cheiro que ela vai sentir. Então, assim, a gente tem que se preocupar de deixar o ambiente com um odor agradável. A outra coisa a gente tem com relação à visão. Então, se a gente está recebendo alguém, a gente tem que deixar um ambiente extremamente organizado. E dependendo do horário que a gente for receber, a visão ela vai depender muito da iluminação. Então, que tipo de iluminação eu vou usar? Uma iluminação que seja agradável, que faça com que essa pessoa consiga se demorar por mais tempo. Não muito penumbra, mas também uma luz muito forte não é a ideal quando a gente está fazendo uma recepção de jantar. Se for durante o dia, a gente já está salvo com relação a isso, a iluminação a própria iluminação solar já vai fazer o seu trabalho, e essa questão da gente manter o ambiente assim bem organizado, algumas flores. Então isso vai fazer realmente com que a pessoa se sinta aconchegada ao chegar na nossa casa. Ela chegou, o cheiro está maravilhoso, o que ela vê é um ambiente arrumado, um ambiente organizado. Então isso já vai fazendo com que ela sinta prazer em estar ali naquele local. A outra coisa, gente, eu tô na colinha aqui, tá? Para eu não esquecer nenhum sentido. O outro sentido que a gente deve preparar é a audição. Então, que música eu vou preparar para receber a pessoa?
Então não é a música que estiver tocando na rádio, é a música que vai dar o tom daquela recepção que a gente está fazendo. Então uma musiquinha é sempre gostoso. Ah, e uma TV ligada distrai, porque o que a gente quer realmente é conversar. E aí a música tem que ser uma música ambiente, uma música baixinha, uma música que realmente eleve aquele momento a um outro patamar. Então, geralmente a gente vai usar uma bossa nova, um jazz, um sambinha, mas aquela coisa assim, um pagodinho, né? O que combinar com você. Porque assim, também não adianta você colocar uma música que não estabeleça uma conexão com a sua personalidade. Porque senão a pessoa vai chegar na sua casa, nossa, mas tá tudo transformado, tem flores. Que música é essa? Ela não gosta disso. Então, assim, o que a gente tem que ter na recepção é uma recepção com, assim, a nossa cara, com a nossa autenticidade. Então, a gente tem que ser autêntica na hora de escolher a música e realmente dar aguçar a audição da pessoa que está ali sendo recebida. Então, dependendo do horário, vai ser o tipo de música que vai combinar, o que você for servir. A outra coisa que a gente vai estimular é o tato. E aí, quando a gente vai usar o tato, a gente vai pensar no tipo de roupa de mesa que a gente vai usar. Eu já vi, assim, algumas pessoas usando aquela grama artificial para Páscoa. Gente, aquilo deve incomodar muito. Então, a gente tem que pensar, assim, o que aquela roupa de mesa, aquele sofá vai ocasionar para a pessoa. Ela vai se sentir confortável? Ah, é um sofá que tem um tapete com pelos. Então, se você sentou naquele sofá e não se sentiu confortável, a pessoa também não vai se sentir. Dependendo da roupa que ela tiver, vai incomodar ainda mais. Então, a gente precisa realmente ver como é que tá o ambiente. Justamente se a gente tiver animais de estimação e eles tiverem o hábito de subir no sofá, a gente tem que estar tudo limpo, tudo perfeito, para que a pessoa se sinta à vontade ali naquele local. Então, essa questão realmente do tato, ela conta muito. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo também guardanapos muito rústico. Então, na hora que você pegar, na hora que você pôr na boca, você vai sentir aquela rusticidade. E isso não é muito adequado. E aí a gente vai pro último e mais importante, porque a gente está recebendo a pessoa provavelmente para oferecer algo para ela comer. Então, é o paladar. Então, a gente tem sempre que pensar o que combina com aquele horário que a gente está recebendo a pessoa. Então, a gente escolhe sempre o menu de acordo com o horário e de acordo com a pessoa que a gente está recebendo. Então, a gente não vai colocar um padrão muito alto, que a pessoa fique até sem saber como ela vai fazer para degustar aquela comida que a gente está oferecendo, e também não vai fazer algo também tão simples que a pessoa fala, puxa vida, só pegou um pão de queijo congelado e colocou no forno. Então, a gente tem que pensar assim, o meio termo com relação a tudo isso, tá? E a gente tem que surpreender nesse momento. O que vai causar surpresa? O que você gosta de fazer? O que combina com você? Outro dia tinha uma amiga falando que queria receber os amigos em casa e ela tinha uma nacionalidade. Eu falei, olha, qual que é o prato que vocês comem no seu país, que de repente você possa oferecer para os seus amigos e eles conhecerem um pouquinho mais da sua cultura. Então é isso daí que a gente tem que pensar, o que é algo que sempre se serve na minha casa, uma comida de família, algum prato assim que seja específico seu, ou então de algum restaurante que você goste, porque também a gente tem que aproveitar o momento, né? Então, se você não é de cozinha, encomenda uma coisa maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser uma ótima recepção. Outra coisa que a gente tem sempre que lembrar quando a gente está recebendo as pessoas para comer, a gente tem que pensar que existem pessoas que têm restrições alimentares, e aí isso a gente já pergunta no momento do convite. Se tiverem crianças, a gente tem que lembrar delas,
porque geralmente eles têm o paladar diferenciado, mais infantil, e a gente tem que pensar em um pratinho para poder receber essas crianças em casa e aí não ter assim um problema. Então, eu vou receber criança, gente, vai ter uma batata frita, vai ter um bifezinho assim, para poder fazer com que eles também curtam esse momento, não fiquem com fome, e aí os pais acabam indo embora um pouco mais cedo, porque a criança não parou de incomodar, né? Lógico, ela tá com fome, aí você vai e faz um prato super rebuscado, a criança já olha, não gosto. Então a gente tem sempre que pensar nisso. Pra gente receber bem, a gente tem que pensar em todos os pontos que a gente pode tentar, né, simplificar para aquela pessoa que a gente está recebendo. Alguma pergunta, gente, se quiser mandar pergunta, pode mandar, tá? Que aí a gente vai conversando, vai fazendo perguntas e respostas, que às vezes a gente vai falando e vai surgindo algumas ideias, algumas perguntas, vocês podem ir falando, que eu vou lendo aqui, a gente vai organizando toda essa questão do pensamento com relação ao receber bem. Quando a gente vai receber, uma outra coisa que a gente precisa pensar é na nossa vestimenta. Então, como anfitriãs, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente vai precisar abaixar, levantar. Então, a gente não pode estar com uma roupa muito decotada, porque se a gente for abaixar, pode realmente deixar algo a mais à mostra. Se cair alguma coisa no chão e a gente quiser se abaixar para pegar, se tiver com uma roupa muito justa, a gente vai ficar ali mais complicado para a gente poder pegar e ter todos os movimentos que a gente precisa. Outra coisa que a gente deve pensar, quando a gente vai organizar um receber bem, receber uma pessoa, a gente tem que lembrar de não combinar com a mesa, porque às vezes a gente faz, eu adoro tudo azul, e aí faz tudo azul e de repente, puxa, o vestido que eu tinha separado para usar também era azul. Não vai combinar com a decoração. E você sabe, se a sua convidada chegar e estiver combinando, ela já captou como é que vai ser a recepção, não tem problema. Mas você deve vestir algo que não contraste muito com a decoração ali que você vai fazer da mesa, mas também você não precisa combinar totalmente com ela. E se você está organizando essa reunião, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que 30 minutos antes a gente já tem que estar pronto. Não tem nada mais chato do que a pessoa chegar na nossa casa e espera um minuto, eu não tive tempo de tomar banho, eu não tive tempo de me preparar. Então assim, poxa, aí você vai deixar o seu convidado ali esperando ainda você se aprontar. Então, ter realmente cronometrado o que você vai fazer, se organizar e estar pronto, porque se a pessoa às vezes adiantar, não é o certo. Quando a gente é convidado, é de bom tom que a gente chegue 15 minutos depois, tá? A não ser que seja, por exemplo, um almoço que é ao meio-dia e a gente sabe que a pessoa às 13 horas tem que sair. Então aí a gente vamos lá, meio-dia estaremos conforme combinado, porque a gente já combinou de não ter atraso. Se não foi falado nada disso, pede o código de etiqueta que você chegue ali em torno de 5, 10 minutos depois. Porque às vezes pode ter acontecido de alguma coisa ter se atrasado e aí esse anfitrião tem tempo de correr e organizar tudo. Mas o certo, quando a gente está recebendo, 30 minutos antes a gente já está pronto, tá? E aí quando somos convidados a gente pode dar essa atrasadinha, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar é que se a gente tem o pet, não é só o odor dele que pode incomodar as pessoas, às vezes ele vai incomodar. Ele fica enciumado porque a pessoa foi na nossa casa, ele pode ficar latindo, a pessoa pode não gostar de animais. Então, quando a gente vai fazer um receptivo, se for de dia, dá pra você mandar o cachorro tomar banho numa pet shop, aí você busca ele depois, ou colocar ele num local onde ele não tem acesso aos seus convidados. Então, os convidados, eles não convivem com o seu pet. O pet é da casa. Sim, mas dependendo do que pode acontecer, por exemplo, o convidado leva uma criança e esse pet morde a criança, porque ele não está acostumado com criança. Então, a gente realmente precisa tomar todo esse cuidado e faz parte do receber bem o pet não estar envolvido. A não ser que você esteja fazendo um aniversário de pets. Aí tá tudo liberado.
a pessoa que vai chegar na sua casa vai levar o pet dela, vai ter o seu pet e vocês estão todos combinados que vai ter latidos e miados e tá tudo certo, porque foi isso que foi o combinado. Agora, se não, a gente sempre deve recolher os animais por conta dessas questões que eu falei, por conta de crianças, por conta da pessoa às vezes ter medo de animais. Então assim, a gente já evita muitas coisas no momento que a gente planeja o nosso evento e a gente dá um jeito de que o nosso pet não apareça mais que nós e faça com que aquele evento não seja algo tão agradável para aquele convidado. Então se a gente está recebendo a pessoa em casa, a gente quer que ela fique bem, vale essa questão de se preocupar se o sofá tá limpo, as cadeiras da mesa estão limpas e o pet, gente, infelizmente ele não faz parte do receptivo e a gente tem realmente que pensar e organizar tudo isso para que fique realmente um ambiente mais aconchegante com relação as pessoas que de repente a gente sabe que não tem esse apego ao pet ou que realmente a gente não sabe o que essa pessoa pode sentir se tiver um pet ali perambulando o tempo inteiro. Então a gente vai servir, por exemplo, mini petiscos numa mesa baixa. Aí o nosso pet vai lá e você fica lá todo mundo, sai. Não, ele não liga. Gente, mas às vezes a pessoa se incomoda só do animal estar no mesmo recinto em que ela vai comer. Então a gente tem que sempre que pensar no outro quando a gente estiver organizando uma recepção. Outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente organiza a recepção é a questão do lavabo, tá? Então, já no dia anterior, já deixa o seu lavabo completamente limpo, preparado, com toalhas, já com aquele ambiente, deu uma pausada aqui no vídeo, mas vamos lá. Já com um perfumezinho de ambiente, verifica se tem a questão do papel higiênico, pede também a questão do receber bem, a gente deixar ali numa bandejinha alguns itens que a pessoa possa precisar. Então, às vezes a gente pode deixar um absorvente, uma medicação para dor de cabeça, um remedinho para azia. Então, assim, você já pensou? A gente está acostumado a ver isso em eventos onde a gente vai, que tem um casamento e tal. Mas já pensou você organizar um chá com as amigas e de repente ela, nossa, e agora o que eu vou fazer? Quando ela vai ao banheiro, tá lá, ela tá disponível para ela poder usar todos esses itens, um fio dental. Então, assim, a gente deve deixar esses itens ali disponíveis se a gente quer realmente estar preocupado em receber bem e fazer com que a pessoa se sinta à vontade. A gente nunca sabe quando vai precisar de alguns itens e esses itens chamam-se amenities. Você pode deixar esses amenities de acordo com o que você for lembrando lá no próprio lavabo. Eu tenho certeza que as pessoas vão agradecer e muito. Outra coisa se a gente vai fazer essa recepção das pessoas, a gente sempre deve preparar uma mesa com entradinhas. Porque dependendo da quantidade de pessoas que a gente convidou, elas chegam em horários diferentes. Uma pode chegar um pouquinho adiantada, aí a outra demora 5 minutos, chega, mais 10 chega a outra e alguém se atrasa 30 minutos. Aquela pessoa que chegou lá no começo, pode ser que ela esteja com fome. Então a gente sempre prepara uma mesinha com entradinhas para que as pessoas possam ir conversando tranquilamente e já forrem o estômago para poder receber realmente o prato principal. Então essas entradinhas, elas podem estar em uma mesinha, então a pessoa já chega, você já pode oferecer alguma bebida. Dependendo do horário, você vai receber essa pessoa com uma água, com algo que possa abrir o apetite e já deixa essas entradinhas. Coisa muito simples, tá? Não precisa ser uma entrada super rebuscada. Mas se a pessoa tiver com fome, tiver uma torradinha com uma pastinha que seja, ela já vai conseguir comer ali 2 torradinhas, 3 torradinhas e já vai ficar aliviada. Como eu disse, a gente precisa prever o que vai acontecer. Então, às vezes a pessoa não teve tempo de
tomar um café da manhã adequado e tá chegando para um almoço, ou só almoçou e já foi direto para sua casa, para o jantar. Então, assim, essa entradinha é super importante e ela fica ali para as pessoas se sentirem realmente à vontade de se servir. Não precisa ser algo muito grande, mas tem que ter. Tá? Inclusive, se a gente vai receber alguém como hóspede, a gente sempre deve preparar alguma coisinha. A gente não sabe por quanto tempo essa pessoa viajou antes de chegar à nossa casa, e aí a hora que ela entra na sua casa, fala: olha, daqui 1 hora sai o almoço. A pessoa, meu Deus, eu vou fazer o quê, né? 1 hora esperando sair esse almoço. Então a gente pensa sempre na pessoa que a gente está recebendo, e essa questão das entradinhas são super importantes em qualquer refeição. E aí, como a gente tem essa dica do que quando a gente entra, quando o nosso convidado chega, a gente também pode preparar-se para a saída. Então você já fez lá, já preparou os pratos principais de acordo com o que você gosta, com as qualidades da sua família, ou encomendou algo muito gostoso. E sempre, gente, a gente tem que oferecer o cafezinho, tá? Quando a gente oferece o cafezinho, ou nos é oferecido o cafezinho, quando nós participamos de alguma recepção, disse que 15 minutos depois a gente já pode se despedir e ir embora, tá? Então a gente serve o prato principal, uma sobremesa se tiver, a gente oferece o café, pode oferecer um vinho do Porto depois, e a pessoa já deve ir embora rapidamente dentro de 15 minutos, porque é um sinal de que aquela recepção, aquele evento acabou. Então a gente já oferece meio junto, né? Aqui eu tenho um café, aceita um café? A pessoa já sabe que tá se encerrando essa reunião. Aqui a gente tem muito o costume de, às vezes, chamar a pessoa para almoço, e aí a pessoa vai ficando, aquilo daqui a pouco vira até janta. Então, quando a gente oferece o café, já é o momento da pessoa pensar assim: opa, tá na hora de eu realmente voltar para minha casa. Então, o café é como se fosse realmente o fechamento daquela reunião. Então, para você oferecer o café, você pode ter uns biscoitinhos, aqueles que a gente chama, né, petit foie. Então aí você já oferece isso, pronto, né, acabou. Existem pessoas que gostam de oferecer licores, um vinho do Porto, né, que o vinho do Porto ele é para isso, gente. O vinho do Porto ele é pós-refeição. Depois que você já tá fechando toda a refeição, você oferece ele, porque ele tem as características especiais para a pessoa já encerrar o processo de jantar, tá? Uma outra coisa que faz muito bem, a gente faz bem quando a gente convida uma pessoa para ir à nossa casa, é depois agradecer a presença, tá? Então é de extrema importância. Se a gente recebeu até uma lembrancinha da pessoa que a gente está recebendo, a gente olha, nem fala muito que gostou, nem muito que não gostou, assim, a gente agradece, abre e fala: ai, muito obrigada. E depois, no privado, você faz o agradecimento melhor para a pessoa. Porque às vezes você convidou ali, sei lá, umas 5 amigas, 6 amigas, e uma lembrou de trazer o presente. As outras vão ficar assim: meu Deus, eu não levei nada, eu não trouxe nada. E aí já começa a criar um ambiente de ansiedade, que é tudo isso que a gente não quer. Então, a gente precisa, depois que o evento acaba, fazer os agradecimentos. Puxa, obrigada por ter vindo na minha casa, fiquei muito feliz de receber você. Aí a pessoa vai falar obrigada também, e assim a gente fica todo mundo se agradecendo. Mas a gente precisa, enquanto anfitrião, agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram ali prestigiando aquele evento que a gente fez. A gente precisa pensar em tudo isso justamente para fazer das nossas recepções, fazer das nossas reuniões uma coisa única. Algo que a gente sempre faz, e isso é para ficar na memória. Para a gente encontrar depois a pessoa na rua: nossa, aquele dia que eu fui na sua casa foi tão gostoso, eu dei tanta risada, nós nos divertimos muito, a gente podia fazer novamente. Então é esse sentimento que a gente precisa despertar nas pessoas. Então, se ela chegar na sua casa e ela se sentir à vontade,
com certeza você vai receber esse elogio e você vai falar, nossa, era isso que eu queria. Eu queria, ao fazer uma reunião, toda vez que nós nos reunimos, o que a gente precisa é realmente estabelecer memórias, estabelecer momentos felizes juntos, e isso faz parte do receber bem. Seria o melhor resultado de um receber bem é você criar esses momentos únicos na sua lembrança e na lembrança de quem você convidou para estar presente ali com você naquele dia, tá? E aí, para isso tudo acontecer, a gente tem que relaxar enquanto anfitrião. Então, a gente tem que se divertir. A gente planeja tudo antes, para no momento que as pessoas estiverem ali, a gente não tá, ai meu Deus, sabe, preocupado. Não. O que tiver que dar certo já vai dar, a gente já tá com as pessoas ali, a gente tem que se divertir, fazer com que as pessoas se divirtam também. Então, pra gente organizar algo, a gente precisa também estar assim dentro do nosso eu e não ansioso, nervoso, preocupado. Isso faz com que o clima da nossa recepção não fique muito adequado. E aí, a partir do momento que a gente já fez a nossa primeira recepção, recebeu aquelas pessoas, a gente tem que pensar, puxa, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu vou repetir na próxima? Então, a gente se avaliar enquanto o anfitrião é muito importante. Pensar, poxa, aquela bebida eu poderia ter colocado para gelar antes. Não preparei um prato para crianças e aí vieram as crianças, eu fiquei meio sem graça. Então a gente precisa realmente pensar o que deu errado para numa próxima vez a gente fazer tudo do jeito correto. Um item que eu anotei aqui e eu esqueci de falar para vocês: a gente nunca deve convidar pessoas que não estão convivendo. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado ao fazer essas recepções, que são recepções pequenas em casa. Então, eu vou fazer fulana conversar com fulana, elas estão brigadas e aí vai dar tudo certo, elas vão voltar a se falar na minha recepção porque elas me respeitam. Gente, pode sair tudo por água abaixo. As duas pessoas estão brigadas. Quem que garante que no momento ali os ânimos não se exaltem novamente e aí, ao invés da sua recepção ser uma recepção, um momento de paz entre duas pessoas, vai ser um momento de mais briga. Então, quando duas pessoas não estão conversando, a gente não deve colocar essas duas pessoas no mesmo receptivo. Então, a gente pode pensar em momentos diferentes para receber um e depois receber o outro e as duas pessoas se sentirem valorizadas, tá? Então, por isso a gente pensa sempre, o que vai dar certo, o que deu certo na reunião, para que a gente possa fazer novos eventos com essa qualidade e fazer com que as pessoas realmente se sintam bem em participar daqueles eventos que a gente organiza. Gente, tem alguma pergunta com relação a essa questão do receber bem? Quando vocês disseram, nossa, eu quero que você fale sobre receber bem, eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que eles querem que eu fale? Eu espero que eu tenha abordado as principais dúvidas com relação a essa questão do receber bem em casa, né? Então, assim, se tiver alguma pergunta, podem mandar para mim, que vai ser um prazer responder, tá? Uma outra coisa que eu não falei, bom, se a gente for receber as pessoas para um café da manhã, a gente não vai servir bebida alcoólica. A gente sabe que um espumante combina com qualquer horário do dia, mas um café da manhã a gente não espera receber uma taça de espumante. Não, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, assim, uma bebida alcoólica a gente vai oferecer ali já num horário de almoço, às vezes já um horário mais avançado da tarde ou no jantar. Café da manhã não, tá? Essa live eu vou deixar ela salva no YouTube para quem não conseguiu pegar ela desde o começo. Então eu falei muitas coisas com relação a essa questão do receber bem, mas eu vou deixar ela salva no YouTube somente até quarta-feira que vem,
tá? Aí na quarta-feira que vem ela vai sumir do YouTube. Então aí vocês têm essa semana todinha para poder rever, anotar as coisas que vocês acharem interessantes com relação à questão do receber bem. Alguma pergunta? Bom, não tendo perguntas, né? Vocês podem encaminhar algo no privado, não tem problema nenhum. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui, mais uma vez acompanhando as nossas lives. Eu já selecionei alguns temas para a gente pensar e trabalhar na próxima quarta, como a questão do estilo de mesa, as cores na mesa posta, a posição de taças. Então eu vou depois fazer um novo pedido aqui de opinião para que vocês possam colaborar. Se tiver algum outro tema que de repente que não seja nenhum desses três, pode mandar para mim no privado, que vai ser um prazer conversar sempre com vocês sobre esses temas, né, que tangeiam tanto a questão da mesa posta, quanto a etiqueta mesa e essa parte do receber bem. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Até a próxima live. Um beijo para todas e boa noite.